Este é o dragão de Komodo. Por mais de um século, todos pensamos saber como ele mata. Uma única mordida. Uma boca imunda, cheia de bactérias letais que transformam a caça em uma espera brutal. A vítima infectada morria lentamente, garantindo a refeição do dragão. Essa era a lenda. Era uma mentira. A ciência analisou a saliva deste predador. E o que encontrou? As mesmas bactérias que você encontra na boca de um leão, de uma hiena ou de um lobo. O Komodo não estava matando por infecção, ele estava usando uma arma muito mais sofisticada, uma que o classifica ao lado das najas e das víboras. Se a arma não é a bactéria, então o que realmente transforma esta mordida na mais eficiente da natureza? A resposta está em um segredo escondido em sua mandíbula: veneno. Neste documentário, vamos desvendar a controvérsia que paralisou a comunidade biológica. Você vai descobrir por que o veneno dele é diferente. Ele não paralisa, ele esgota a vida em minutos. Vamos rastrear sua origem até um lagarto pré-histórico gigante da Austrália. E, mais surpreendente ainda, como o sangue deste predador pode conter a cura para as superbactérias da medicina moderna. Largue tudo o que você aprendeu. A criatura que enganou o mundo está prestes a ter sua verdade revelada. Por muito tempo, a ideia de uma morte por infecção fazia sentido até certo ponto. A vítima fugia ferida, o dragão a seguia de longe e dias depois o animal caía tomado por uma infecção severa. Mas quando pesquisadores analisaram a microbiota bucal dos dragões, eles descobriram que ela não era tão especial assim. As bactérias presentes eram as mesmas encontradas em outros carnívoros que comem carne crua. Então, por que o dragão de Komodo seria diferente? Foi nesse momento que o professor de toxicologia Brian Fry resolveu ir além dos mitos, usando tecnologia para ver o que a natureza escondia. Utilizando ressonância magnética, ele e sua equipe examinaram detalhadamente a estrutura da cabeça desses répteis gigantes. O que encontraram foi surpreendente. Glândulas localizadas na mandíbula inferior, conectadas por ductos, secretavam uma substância incomum. Não era apenas saliva, era veneno. Mas este não é um veneno como o das najas, feito para paralisia. A composição química do Komodo é complexa. Ela contém proteínas que agem como um verdadeiro agente do caos interno. Elas impedem a coagulação do sangue, causam uma queda drástica de pressão, a hipotensão, e provocam um estado de choque na vítima. Ou seja, a presa, após ser mordida, não só sangra pelos ferimentos profundos de seus dentes serrilhados, mas o sangramento é potencializado quimicamente. Ela entra rapidamente em colapso fisiológico, o que a impede de continuar fugindo. Um método cruel, mas extremamente eficiente. O dragão, antes visto como um bruto de mandíbula suja, revelava uma sofisticação biológica impressionante. A descoberta de Fry foi um divisor de águas, mas não foi aceita sem debate. Enquanto ele via as glândulas como evidência clara de um sistema de veneno, outros, como o médico de toxicologia Julian White, argumentavam que a saliva podia conter moléculas tóxicas, mas isso não significava que o animal fosse tecnicamente venenoso. O debate acabou esbarrando na própria definição de veneno. Os que questionam o Komodo apontam que suas glândulas não cumprem todos os critérios clássicos de glândulas de peçonha. O que sabemos é que o Komodo não é tão especializado quanto as serpentes em termos de veneno, mas possui um conjunto de armas biológicas eficientes, seus dentes serrilhados, capazes de rasgar a presa, o forte impacto da mordida e as toxinas que potencializam o sangramento. Outro ponto de confusão são as chamadas mordidas secas. Muitas mordidas registradas em cativeiro são comportamentais ou defensivas, onde o dragão morde, mas não injeta veneno. O fato de pessoas atacadas terem sido tratadas com antibióticos e cicatrizado reforçou por anos a velha ideia das bactérias, quando, na verdade, nesses casos, provavelmente se tratava de uma mordida sem liberação de peçonha. E a famosa baba espessa que escorre da boca? Embora pareça veneno à primeira vista, essa baba tem outra função. Ela serve para lubrificar a garganta e facilitar a ingestão de grandes pedaços de carne. Afinal, os dragões podem engolir até 80% do seu peso corporal de uma vez só.
Por muito tempo, os cientistas acreditavam que o Komodo havia evoluído seu tamanho gigante por meio do gigantismo insular, a ideia de que espécies em ilhas isoladas tendem a crescer. Mas descobertas recentes apontam para uma origem bem diferente. Estudos paleontológicos e genéticos indicam que os ancestrais do dragão de Komodo evoluíram originalmente na Austrália e não nas ilhas da Indonésia. O Komodo é, na verdade, um sobrevivente de uma linhagem de lagartos predadores gigantes que já dominou o continente australiano. O maior exemplo é o extinto Megalania prisca, um lagarto ainda maior que o Komodo. A linhagem do dragão de Komodo teria migrado da Austrália para o que hoje é a Indonésia há cerca de 900 mil anos. Isso muda completamente nossa visão. O tamanho do Komodo não seria resultado de um isolamento em ilhas, mas sim uma herança ancestral. Ele é o último grande sobrevivente de uma linhagem poderosa. Essa linhagem, os varanídeos, existe há milhões de anos. A análise de DNA sugere que eles compartilham genes associados à produção de toxinas. O uso de veneno pode ter se desenvolvido como uma vantagem evolutiva, especialmente em predadores de emboscada, como o dragão de Komodo. Mesmo com toda a controvérsia sobre o veneno, há um ponto em que todos concordam. Os dragões de Komodo são caçadores extremamente eficazes, com uma taxa de sucesso de 90% nas caçadas. Sua principal estratégia é a emboscada. Eles permanecem imóveis por horas, esperando o momento exato para atacar presas como veados e javalis. Mas talvez o aspecto mais surpreendente seja sua inteligência. Embora sejam répteis, os dragões demonstram capacidades cognitivas que vão além do esperado. Em cativeiro, alguns foram observados reconhecendo cuidadores específicos, respondendo a comandos e até interagindo com objetos de forma lúdica, o que pode ser interpretado como comportamento brincalhão. Isso mostra que eles não são apenas predadores primitivos, mas criaturas com capacidades complexas, capazes de aprender e interagir com o ambiente de forma mais refinada do que imaginávamos. Sua sobrevivência também depende de sua flexibilidade. Eles são capazes de se alimentar de carcaças quando necessário e, com um metabolismo bastante lento, um Komodo grande pode sobreviver um mês inteiro sem nenhuma outra refeição após uma refeição reforçada. Essa versatilidade lhes dá uma enorme vantagem ecológica. Hoje, o dragão de Komodo enfrenta sérias ameaças. Classificado como espécie vulnerável pela IUCN, sua sobrevivência está em risco devido a seu território extremamente restrito. Mudanças climáticas, a diminuição de presas naturais pela caça humana e o turismo descontrolado são grandes desafios para este sobrevivente ancestral. Mas, o dragão de Komodo é mais do que um animal a ser preservado. Ele é uma chave para o futuro da medicina. O sangue do dragão de Komodo contém peptídeos antimicrobianos, PANs. Esses peptídeos ajudam o animal a não adoecer, mesmo vivendo em um ambiente com alta exposição a bactérias. A ciência acredita que esses compostos podem ser usados para combater infecções no corpo humano, já que muitas bactérias são resistentes aos medicamentos atuais. O Komodo, que por décadas foi estigmatizado pela boca suja, pode nos dar a cura para superbactérias. A ironia da evolução é impressionante. É provável que nos próximos anos vejamos grandes avanços, o uso médico das toxinas dos varanídeos e uma maior compreensão da evolução do veneno. O dragão de Komodo é um símbolo de mistério, de poder e de adaptação. Ele nos lembra que a natureza ainda guarda segredos incríveis e que mesmo em pleno século XXI ainda há muito a descobrir. Preservar este animal é preservar um pedaço único da história evolutiva da Terra. De um predador pré-histórico a uma possível cura para o futuro, essa é a beleza da biologia. Se você acredita no poder da natureza para transformar a medicina e ama desvendar os mistérios da evolução, siga o nosso canal. Queremos saber a sua opinião. Você acha que o Komodo deveria ser considerado um animal venenoso? Deixe sua resposta nos comentários.